Olá, meu irmão querido. Eu quero abordar hoje um tema que eu acho importante para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento, que é o jejum. O jejum é uma arma espiritual e que ela precisa ser usada de forma assim coerente, com entendimento. E nós sabemos que existem pessoas que não dão nenhum tipo de valor à prática do jejum, não é? E existem pessoas que usam o jejum de forma errada, supervalorizando a prática do jejum, dando ao jejum poderes que ele não tem. Então nós precisamos chegar a um nível de equilíbrio, de entendimento, para que a gente possa usar essa ferramenta de maneira correta e para que quando nós praticarmos o jejum, que nós obtenhamos o resultado que ele pode trazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o jejum ele é bíblico, mas o jejum ele não é obrigatório. É uma coisa que nós precisamos entender. Não há no Novo Testamento uma ordem ao jejum. O jejum é algo que é voluntário. A pessoa, ela voluntariamente decide jejuar. E qual é o propósito principal do jejum? O propósito principal do jejum é a mortificação da carne, a santificação. Então, a pessoa, ela jejua, ela manda o recado para a sua carne, a sua natureza humana, de que ela está sujeita à vontade, à minha vontade, à sua vontade. Então eu digo para a minha carne, com as inclinações que ela tem, que ela precisa se sujeitar ao meu lado espiritual, à minha vida espiritual. Então nós praticamos o jejum principalmente para uma santificação, para a mortificação da nossa carne. É lógico que a Bíblia vai falar sobre jejuns coletivos com alguma outra causa, não é? Mas a prática no Novo Testamento, assim, do jejum, é para que a gente se santifique. Então nós precisamos compreender uma coisa: o jejum não pode ser por imposição. A pessoa precisa jejuar voluntariamente, porque todo sacrifício, porque o jejum exige um sacrifício, né? Nós vamos ficar um tempo sem alimento. Não é por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade em jejuar. Por quê? Porque é um sacrifício que a pessoa faz. E todo sacrifício, quando é oferecido a Deus, ele precisa ser voluntário, porque senão Deus não aceita aquele sacrifício. Então eu não posso impor um jejum, por exemplo, a outra pessoa. Ela precisa ter o desejo de apresentar esse sacrifício ao Senhor. Nós podemos fazer jejuns coletivos, né? Mas tem que ser, cada um que abraçar a convocação tem que ser voluntário da parte da pessoa. Então, o jejum não é obrigatório no Novo Testamento, mas Jesus esperava que as pessoas desenvolvessem a prática do jejum e com a motivação certa e com o comportamento certo. Eu quero ler com você o que Jesus fala sobre isso em Mateus 6, do versículo 16 ao 18, que diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, uma coisa que a gente entende aqui, que havia uma expectativa em Jesus que nós tivéssemos a prática do jejum. É por isso que ele fala, quando jejuares, não é? Então, havia essa expectativa. Só que nós precisamos compreender como fazer e de que maneira fazer. Então a primeira coisa é o seguinte: nós não temos que fazer para aparecer para outras pessoas. Ele está dizendo aqui, não é, que os hipócritas é que fazem isso, gostam de falar para os outros: eu estou jejuando hoje, eu estou jejuando essa semana.
Você chega perto da pessoa, a pessoa demonstra uma aparência de abatimento para poder dizer que está jejuando. Isso é algo entre a pessoa e Deus. Lógico que alguém pode saber, mas que não seja eu que informe a pessoa isso. De repente a pessoa até percebe, não é? Ou nos oferece alguma coisa sem saber que nós estamos em jejum. E a gente às vezes fala, não vou comer nada e tal, a pessoa até entende. Não é? Não, hoje eu estou devagar, não vou aceitar tomar esse café não. A pessoa entende. Não é porque, para quem é espiritual e tem conhecimento da prática do jejum, ela entende. Mas agora, nós não devemos ficar disputando espiritualmente com outras pessoas acerca disso. O jejum é algo pessoal, não é? Então, uma coisa também que a gente observa aqui é que se a pessoa fizer com a motivação certa, ela vai ter recompensa. Porque está dizendo aqui que nós não devemos querer nos aparecer aos homens, mas a Deus que vê em secreto, e ele recompensará. Então, há uma recompensa dentro de um propósito, né, se for usado de maneira correta. Então, uma coisa que a gente precisa compreender é que Jesus esperava que nós jejuássemos. Agora, deixa eu falar, existem o jejum parcial, que é aquele que a pessoa se alimenta de alguma coisa ou bebe água, não é? Ela bebe água, mas não se alimenta, ou, por exemplo, como foi o de Daniel, que ele se alimentou de legumes durante um período. Então, na maioria das vezes, o jejum ele é parcial. A pessoa, às vezes, ela começa um jejum antes de dormir, não é? E ela vai até depois de meio-dia do outro dia, 1h da tarde, 3h, conforme o que ela combinou com Deus e o que ela suporta, não é? Só que na maioria do jejum se bebe água, não é? Então esse jejum é parcial. Mas também existe o jejum total, onde a pessoa, por exemplo, fica 24 horas sem beber água e sem se alimentar. Mas o aconselhável é que a pessoa que suporta não fique, por exemplo, mais de 3 dias sem se alimentar e sem beber água. Porque, por exemplo, quando nós lemos Atos 9:9, o apóstolo Paulo ele fez um jejum que ficou sem comer e sem beber durante 3 dias. Mas a água ela é importante para o funcionamento do rim do ser humano. Então, se uma pessoa passa de 3 dias sem se hidratar, ela compromete o rim dela, não é? Ela começa a comprometer a sua parte física. Então, a pessoa, o ideal é que ela faça o jejum, não é? Não passe de 3 dias se for total, apesar de que é difícil uma pessoa fazer jejum de 3 dias, não é? Mas pode ser que tenha casos de pessoas que consigam, que ela suporte fazer isso. Mas na maioria das vezes é por um período, não é? Às vezes alguns dias da semana, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas por um período do dia, tá bom? E outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que jejum é de alimento. Jejum é alimento. Então, hoje, nós temos, assim, às vezes a gente ouve falar assim, nós vamos fazer um jejum de rede social, de Facebook, jejum de WhatsApp. Não existe esse tipo de jejum. Isso é uma santificação. A pessoa, ela está ali num momento de santificação, então ela evita encher a sua cabeça de informações que não acrescentam à vida espiritual dela. Então, por exemplo, toda vez que eu estou, quando eu jejuo, eu evito informações. Então, eu não vejo jornal, eu não entro no Facebook, no YouTube, procuro não ter notícias para não encher a minha mente, por exemplo, de coisas que vão pesar o meu coração, tanta notícia ruim, tanta violência, tanta coisa. Então eu procuro ver um filme, eu procuro ouvir um hino, não é? Um filme bíblico, uma mensagem bíblica. Então a gente precisa compreender, quando Jesus falou sobre o jejum, não havia rede social. Então a gente tem que entender que nós não podemos entender a Bíblia do jeito que nós queremos. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos compreender o que o autor quis dizer quando ele escreveu.
e não o que eu quero que a Bíblia fale. Então a gente precisa entender uma coisa: não existe jejum que não seja de alimento, tá bom? Então eu quero compartilhar com você esse vídeo curto, não é? E eu espero que possa ter te esclarecido alguma coisa sobre isso. É um vídeo simples, mas para que a gente aprenda a fazer a coisa da maneira certa. Se você não tem a prática de jejuar, tente fazer essa experiência. Faça essa experiência, não é? Para a sua santificação, para que você cresça espiritualmente, tá bom? Então, não use o jejum como uma ferramenta errada. O que é jejum? Porque eu estou jejuando para Deus me dar uma casa, eu estou jejuando para mim poder comprar um carro. Não. Jejum é para santificação, não é? Então, esse é o conselho que eu te dou, é a orientação que nós estamos dando aqui para que a gente possa esclarecer como se usa essa ferramenta tão preciosa, tá bom? Que Deus te abençoe. Vou orar aqui em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abra nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Nos direciona, Senhor, para que a gente possa usufruir das armas espirituais, meu Pai, para o nosso benefício, para a nossa edificação, como a prática do jejum. Meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de trazer esclarecimento para cada uma pessoa que estará vendo esse vídeo. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe.